Isaías capítulo 7. Profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Vá agora, com seu filho Seá-Jazuber, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, no tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor, da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Quer abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia, o Senhor rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arco se encontrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes, onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá, com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Isaías capítulo 8. A invasão dos assírios. O Senhor me disse:
Pegue uma tabuleta grande e escreva nela, de maneira inteligível, Maé-Salal Hasbaz, como testemunhas fidedignas. Chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Berequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maé-Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra. Ó Emanuel! O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos, todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse: tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo, ele disse: não chame conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a ele vocês devem santificar. É a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas a Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disser a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis que aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Isaías capítulo 9, o príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso, o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palmo e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo, ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés. E ambos, juntos, atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida.